Queridos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para você e desejo que a paz do Senhor esteja na tua casa e esteja na tua família. Amém? Antes de começarmos esse vídeo, começarmos a falar sobre o tema proposto, eu peço a você que deixe seu like ou seu dislike e deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com bastante pessoas, que eu tenho certeza que vai ser um vídeo que vai edificar muito a sua fé e vai edificar muito a sua vida como ser humano e como cristão. Amém, meus queridos? Bom, nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre a vida de Noé. É um personagem muito conhecido, muito pregado, só que tem um detalhe que me chamou a atenção na história relatada na Bíblia Sagrada sobre Noé, que nós vamos refletir nessa noite. E eu estou com a minha Bíblia aberta e eu peço, se você estiver com a sua Bíblia, para abri-la em Gênesis. Nós vamos ler, meus queridos, Gênesis capítulo 6. Vamos pegar Gênesis capítulo 6, versículo de número 9, que está escrito assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Estou com a Bíblia aberta. Meus irmãos, sabemos e conhecemos a história que por causa da corrupção da humanidade, por causa da maldade que a humanidade estava causando, por causa do nível de iniquidade que aquele povo nesse contexto estava chegando, Deus chegou numa decisão de acabar com a vida na terra, acabar com a vida de todos aqueles seres humanos que estavam entregues, nas mãos das suas próprias concupiscências. E a Bíblia relata que dentre todos que estavam aprofundados na iniquidade, dentre todos que estavam ali naquele ambiente pecaminoso, entregue às suas próprias luxúrias, entregue às suas próprias concupiscências, Deus, ele enxerga uma pessoa, um homem. E este homem, Noé, relatado na Bíblia Sagrada, era o único que, mesmo diante toda a perversidade daquela época, ele conseguiu permanecer na presença de Deus e conseguiu permanecer firme nos ensinamentos do Senhor, ao ponto do próprio Deus dizer para nós as características que fizeram com que Noé fosse aprovado para estar dentro da arca. As características estão no capítulo 6 do livro de Gênesis, no versículo de número 9, que é o que nós lemos, que está escrito: estas são as gerações de Noé, ponto final. Agora olham as características que Deus viu em Noé para que ele pudesse estar dentro da arca juntamente com sua família. Noé era homem justo. Em primeiro lugar, Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Em segundo lugar, perfeito em suas gerações. E agora, em último lugar, Noé andava com Deus. Então, primeiro ponto, Noé era justo. Em segundo ponto, Noé era perfeito em suas gerações. E em terceiro ponto, Noé andava com Deus. Meus irmãos, Noé demorou ali aproximadamente 100 anos, mais ou menos, para construir a arca. E aí, meus queridos, este período, esses anos que Noé demorou para construir a arca,
foram os anos a qual, penso eu, foram os anos a qual Deus deixou para que a humanidade pudesse se arrepender-se a tempo, penso eu, tá? Essa é a minha opinião. O tempo que Noé levou para a construção desta arca, eu creio que foi um ato de misericórdia de Deus. Era Deus dando mais uma oportunidade, uma última oportunidade para aquele povo se arrepender. E o que acontece, meus queridos? Eu imagino, no momento em que Noé, naquele período em que Noé estava construindo aquela arca, no momento em que ele estava findando, né, na parte final ali do tempo de construção, quando ele estava terminando já o projeto, eu creio, mais uma vez, esse é um pensamento meu, que houve pessoas que talvez se perguntaram: o que é que Noé tem para estar dentro da arca? As pessoas de fora poderiam questionar, poderiam perguntar: o que é que Noé tem para ser aprovado para estar dentro daquela arca? Eu imagino as pessoas vendo Noé construindo aquela arca e se perguntando: o que aquele homem tinha para que fosse aprovado? O que aquele homem tinha ao ponto de ser considerado digno de estar dentro da arca? E algo muito interessante, quando eu li essas características que Deus deixou de Noé, para aqui, versículos número 9, que nós lemos, que Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Meus irmãos, automaticamente, quando você pega estas três características, quando Deus ele fala que Noé era um homem justo, automaticamente Deus estava dizendo o que a humanidade naquela época não tinha. Não sei se você vai entender. Então, quando Deus fala que Noé era justo e por isso estava dentro da arca, automaticamente Deus estava dizendo que aquela humanidade, aquelas pessoas que estavam ali, não eram justas, né? Não tinham a justiça, né, como prática. Se Noé estava dentro da arca e se a característica que Deus deu é porque Noé era justo, automaticamente nos leva a pensar que quem não entrou dentro da arca não praticava a justiça. Assim acontece com as demais características. Noé andava com Deus. Automaticamente leva-se a entender que se Noé estava dentro da arca porque andava com Deus, aqueles que não entraram dentro da arca não andavam com o Senhor. E aí, meus queridos, me chamou a atenção o seguinte, junto com esse pensamento que eu estava compartilhando com os irmãos ainda há pouco, que haviam pessoas que provavelmente iriam questionar por que Noé foi escolhido, por que Noé foi escolhido para estar dentro da arca, o que Noé, quais são as características que fez com que Noé se tornasse um aprovado para estar dentro da arca e para ser salvo ele e a sua família. O que é que Deus colocou no meu coração, meus queridos, para fazer essa reflexão? É que hoje, muitas das vezes, as pessoas se perguntam o que é que ele fez para que Deus o aprovasse. Hoje em dia as pessoas olham para as pessoas que estão no altar, olham para uma pessoa a qual Deus honrou, a qual Deus levantou, a qual Deus ungiu,
E as pessoas ficam questionando o que é que aquela pessoa tem que fez Deus derramar esta unção sobre ela. O que é que essa pessoa tem que fez com que Deus a exaltasse. O que essa pessoa fez, o que essa pessoa tem, quais são as características que fizeram com que esta pessoa fosse honrada por Deus. É o mesmo caso de Noé, as pessoas se perguntando o que Noé fez ou o que Noé tinha que fez com que ele fosse aprovado para estar dentro da arca. Trazendo para os dias de hoje, as pessoas, quando olham para você em cima do altar, perguntam o que é que ele tem ou o que é que ele fez para que Deus o aprovasse. E aí, meus queridos, Deus me fez prestar muita atenção nessas características de Noé, porque Deus falou comigo que era para inverter esta pergunta. Como assim, Mateus? Inverter essa pergunta? Seria muito mais fácil, ao invés das pessoas questionarem o porquê que Noé estava dentro da arca, ao invés das pessoas perguntarem o porquê que Noé foi aprovado para estar dentro da arca, na verdade era para elas inverterem a pergunta. Ao invés de elas prestarem atenção do porquê que Noé foi chamado, elas deviam prestar atenção do porquê que elas não foram chamados ainda. Tá me entendendo? Pegou aí? Então, meus queridos, é isso que Deus chamou a minha atenção. Hoje em dia as pessoas olham para quem está em cima do altar, olham para homens que foram levantados por Deus e perguntam o que é que ele fez para estar ali, o que é que ela fez para estar ali, o que é que ele tem para que Deus o use tanto nessa terra. Meu irmão, você tem que parar de querer achar o porquê, o como e onde, o motivo pelo qual Deus está usando aquele vaso e começar a inverter a pergunta e se perguntar por que é que Deus não está te usando ainda. Porque